O Salutis existe desde 2009. Ele foi iniciado, ele foi criado para resgatar as medicinas ancestrais, em especial a medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, e juntar todas as medicinas ancestrais com o que há de mais moderno na área da medicina, da terapia, a física quântica, a biofísica e etc. Dentro desse novo universo que está surgindo, tem muita novidade, inclusive a questão de métodos para levantamento de diagnóstico ou pré-diagnóstico, como o Bidort, os produtos frequenciais, os produtos quânticos, enfim, tem muita novidade. Isso que nós vamos falar hoje é sobre, especificamente sobre os produtos frequenciais. Começa aqui mais um Salutis. Hoje fala-se que a medicina quântica, a física quântica é moderna. Na verdade, fala-se de 1890, início dos anos 900 fala-se de física quântica. Einstein sobre física quântica, as questões do polos de energia, né, as vibrações. Hermes Trismegisto, né, o 3 vezes grandes no Egito, há 3.000 anos antes de Cristo, falava que tudo no mundo é vibração. Tudo no mundo é vibração. Hermes Trismegisto, procure aí no seu Google, você vai achar. Hoje nós vamos falar de como que essas questões vibracionais, física quântica, energia, isso está chegando à área da medicina convencional. Tenho o prazer de receber hoje uma grande profissional que eu admiro, uma grande profissional, uma grande professora. Recentemente eu fiz um curso de Bidort com ela, a doutora Lucy Harasawa. Acertei? Isso. Harasawa. Muito bom. Graduada em especialização e mestrado em medicina pela USP, a segunda melhor faculdade de medicina do Brasil. Você sabe, né? Por quê? A primeira é a Escola Paulista de Medicina. Por quê? Porque meu filho estudou lá e ponto, né? Então a USP é a segunda. Fez terapia floral em 2001, acupuntura na Unifesp, aí sim, em 2002. Terapias de vida passada em 2003, curso de bidigital Oring Test em 2004, ozonioterapia pela ABOS em 2006, modulação hormonal bioidêntica, terapia por frequências, prática ortomolecular, apometria, terapia neural, cardiologia metabólica, consciência sistêmica, essências cristais de Oz, radiestesia radiônica em 2018. Um currículo absolutamente extenso, uma cultura mundial. Professora, deu aulas tanto nos Estados Unidos quanto no Congresso Internacional, tanto nos Estados Unidos como no Japão. É uma fonte que nós vamos beber hoje para falar de uma série de assuntos ligados à nossa prática e à nossa objetividade, nossos objetivos em relação aos nossos programas Salutis. Doutora Lucy Harasawa, seja muito bem-vinda ao Salutis, é um grande prazer recebê-la. Eu estou muito feliz de estar aqui. Nossa amizade é muito antiga. Eu acho que a gente tem um jeito bastante parecido de atuar. Estamos num caminho, acho que filosófico, médico, espiritual muito parecido. Então eu me sinto muito à vontade aqui, muito acolhida e estou muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Considere esta casa como a sua casa na hora que bem entender. Doutora, o Salutis tem essa objetividade de juntar as medicinas ancestrais com o que há de mais moderno. E o que há de mais moderno, física quântica, as questões frequenciais, vibracionais, tem uma certa resistência. Quando que isso começou a mudar a sua consciência enquanto médica convencional, doutora? Eu estava lá mais ou menos com 15 anos de formada, trabalhando em hospital, fazendo muita cirurgia, atendendo muitos pacientes, quando me deu um insight. Ao mesmo tempo, uma grande frustração. Primeiro veio a frustração, porque eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada, que as coisas não estavam funcionando tão bem como eu imaginava, e que tanto esforço, tanto estudo, tanta dedicação, e não colhia resultados tão bons como eu imaginava. E aí então eu resolvi
estudar outras linhas do conhecimento. Foi aí que eu comecei a olhar para o ancestral, o conhecimento tradicional, ancestral da humanidade, aquilo que ficou registrado lá atrás. Então eu percebi que a modernidade sozinha não poderia trazer as respostas que eu buscava. A que tipo de pergunta eu buscava? Por que as pessoas adoecem? E qual seria o melhor caminho de cura? Né? Então, quando eu percebi que, por mais que eu estudasse as drogas farmacológicas, eu não conseguia esse resultado, então me deu um pânico. Eu falei, olha, aqui não é a resposta. Eu preciso procurar aonde está a verdade. E aí que eu fui primeiro para a medicina tradicional chinesa, né? Depois homeopatia, ortomolecular. E hoje eu tenho a grata satisfação de poder aliar a tecnologia e o conhecimento quântico com todo esse conhecimento, essas experiências com a natureza que as medicinas ancestrais nos trouxeram. É fabuloso, é um mundo novo, né, doutora? É um mundo novo e eu acho que é o tratamento do futuro. Nós estamos aqui já projetando, só não posso dizer que é o presente total, porque ainda é uma pequena parte da população que tem acesso, infelizmente. Mas o meu desejo é que cada vez mais isso se espalhe e que o máximo de pessoas possam se beneficiar disso, porque é muito bom. Essa é a missão do Salutes, né? E temos como o seu depoimento, a sua missão profissional, quer dizer, nos juntamos, né? Quer dizer, nos harmonizamos e caminhamos numa mesma direção, que é exatamente isso que nós desejamos, que a gente faz, que a gente pratica. Foi quando eu comecei a fazer acupuntura, caiu um mundo na cabeça, eu falei, eu nasci para fazer isso, né? E a partir daí começaram vários cursos, aí eu juntei junto com uma experiência jornalística em relação a trazer isso para o maior número de pessoas, e aí nos conhecemos lá no curso da Nova Ciência, em 2000 e bolinha, né? E fomos almoçar um dia e tal, e já falava do Bidort, etc. E eu tive a oportunidade de recentemente fazer o curso do Bidort, e é uma coisa fantástica que hoje eu já não paro. Qualquer coisa a gente faz o Bidort. Para no meio da rua e está fazendo o Bidort. Vai no restaurante, faz o Bidort. Vai no supermercado, faz o Bidort. Como é que surgiu o Bidort e qual a sua importância na área médica, doutora? Foi em 1977 que o professor Yoshiaki Omura, um professor da Columbia University, professor de medicina, ele, com sua graduação em engenharia e medicina e pós-graduação em física aplicada, ele conseguiu perceber um fenômeno natural, que é a biorressonância, que ela poderia ser aplicada à medicina quando a gente desenvolve uma percepção de alteração de força muscular no nosso próprio corpo. Então, usando o nosso próprio corpo como se fosse um processador de informação, a gente consegue ir além em obter diagnósticos e informações daquilo que é o senso comum. Os exames de laboratório, os exames de imagem, a gente consegue fazer uma medida biofísica de parâmetros suspeitos que a gente pode confirmar ou não e ir além na possibilidade diagnóstica, sobretudo fazendo um exame direto diretamente no corpo. Primeiro fazendo um diagnóstico topográfico, qual é a área alterada, para depois nessa área alterada, que parâmetros estão alterados. Então, frente a diversas queixas, a gente consegue refinar a nossa avaliação e com essas informações conseguir um tratamento mais assertivo com resultados melhores. O corpo não mente jamais? Pois é. O corpo não mente jamais.
A física quântica fala muito da questão energética do elétron que gira em torno do núcleo do átomo e por conta disso emite um impulso, uma certa frequência. E nós trabalhamos com potentais, trabalhamos com outras máquinas de biorressonância, inclusive para diagnóstico, etc., baseado em frequência. Essas frequências podem ser utilizadas em produtos para tratamento de patologias, para manutenção da saúde, doutora Lucy? Sim, e isso é uma grande atributo, né, que veio nos ajudar. Então, depois de 200 anos de experiência da homeopatia, onde ela conseguiu separar a matéria e a energia e perceber que o uso da energia trazia resultados mais potentes e rápidos, hoje a gente consegue, através da tecnologia, fazendo a leitura frequencial desse movimento dos elétrons, dos átomos e moléculas, captando esta frequência, armazenando num software para depois reproduzir na água, criando medicamentos quânticos. Isso é maravilhoso. E os resultados desses estudos são muito encorajadores. Eu acho que esse é o caminho da nova era, esse é o caminho do futuro da medicina, e é isso que a gente está aqui para apresentar. O que são conhecidos, né, o sistema Essential Energy, né, do qual a doutora Lucy é uma consultora científica e com uns produtos absolutamente maravilhosos, inclusive que eu sou testemunha, são essências vibracionais. O que seriam essas essências vibracionais no seu bojo, na sua origem? O que são esses produtos essenciais vibracionais, doutora? São compostos vibracionais. Então, são misturas de vários componentes, todos eles frequenciais. Então, se partimos de uma experiência da homeopatia, onde se usava uma plantinha e através da diluição e sucção se conseguia separar a matéria da energia, e essa energia poderia ser potencializada pelo processo de sucção, hoje a gente chega com a tecnologia, aparelhos bastante interessantes, capturar a frequência de uma substância e depois fazer compostos, misturar com várias outras e assim conseguirmos uma eficiência bem maior, uma cobertura terapêutica mais ampla, de forma também a sistematizar e facilitar nos tratamentos. Eu passei pela experiência da medicina ortomolecular, onde ela teve resultados fantásticos no tratamento das doenças. Porém, a gente sempre tinha uma dificuldade, que as fórmulas eram muito grandes. As fórmulas precisavam ser com muitos componentes, e isso gerava uma quantidade de pó e muitas cápsulas para serem ingeridas, e isso trazia um ônus, tanto um ônus financeiro como uma dificuldade de ingerir tantas cápsulas. E quando vem essa possibilidade da medicina quântica, do uso do frequencial, nós agora estamos usando as mesmas fórmulas, porém frequenciadas em água, de forma que é muito mais fácil tomar um medicamento líquido que já contém lá muitas moléculas maravilhosas, poderosíssimas, e que você coloca gotinhas ou espreia na água e toma. Ficou muito mais fácil. E o resultado é imediato. Não depende nem de digestão, de absorção, entrar na circulação e chegar na área afetada. Ele vai direto por ressonância. Essa é a física quântica. Tudo é mais rápido. Então a quântica chegou na medicina. E é isso que a gente quer que você
possa se beneficiar e possa resolver seus problemas. Isso quem está falando, quer dizer, a gente sempre fala esse tipo de coisa, quer dizer, não tanta sabedoria como a doutora Lucy, mas ela é uma médica, é ginecologista, né? Eu fiz ginecologia. E obstetrícia, né? Fez ginecologia e obstetrícia em 1985. Né? Quer dizer, de lá para cá é uma experiência grande, maravilhosa na área médica e com palestras no Japão, né? Aulas no Japão, congressos internacionais nos Estados Unidos, né? Quer dizer, é uma autoridade que está falando. Ninguém está tirando isso do chapéu e achando que isso é misticismo, porque tudo o que a ciência não entende coloca como misticismo ou charlatanismo. Eu sou do tempo que a acupuntura era charlatanismo, né? Quando eu me formei, era charlatanismo fazer acupuntura, né? Aí depois virou uma especialidade dos fisioterapeutas, depois mais tarde dos médicos, aí começou a luta, não, quem pode fazer, quem não pode fazer, quem pode fazer, quem sabe, quem estuda taoísmo, que é um tanto quanto difícil para o médico convencional. Eu tenho filho médico, a senhora tem filhos médicos, e na faculdade de medicina parece aquele voto de cabresto, né? Quer dizer, você fala algumas coisas, eu passei o curso do Dr. Felipe pro meu filho, ele falou, nossa, nunca vi tanta baboseira junto. Ó, eu fiquei o dia inteiro vendo aquilo e ele me fala uma coisa daquilo. Quer dizer, o médico também, ele dá aula na Sorbonne, né, dá aula em Amsterdã, dá aula em tudo quanto é lugar no mundo e a gente está perdendo tempo com besteira, né? Mas enfim, o depoimento da doutora Lucia atesta o quanto que nós estamos certos nesse caminho, porque a gente sabe, a gente vê isso pela nossa prática clínica, dos resultados. E eu queria que você falasse um pouco dos seus casos, da sua experiência clínica, você fala com tanta propriedade dessa ressonância que vai no órgão imediatamente após uma borrifada de um determinado produto vibracional na boca, doutora. Aí eu preciso explicar um pouquinho sobre o Bidort, né? Uhum. Porque o Bidort foi uma forma de examinar onde a gente usa esse sinal da biorressonância para fazer a detecção da presença de substâncias. E isso permite que a gente examine o paciente in loco e ao vivo, né? A gente obtém as informações do momento. E isso nos dá a possibilidade de, frente a uma intervenção terapêutica, a gente observar imediatamente qual o efeito que essa intervenção teve no corpo. Então, se a gente tem vários recursos para tratar, a gente pode, através do Bidort, avaliar cada recurso, que tipo de efeito ele tem, e aí poder até classificar e selecionar aqueles itens terapêuticos que são melhores, né? Então, o fato de você poder ter um recurso de análise in vivo, in loco, de efeito imediato, faz com que a gente acumule uma experiência clínica muito mais rica e profunda do que se basear apenas em informações subjetivas do cliente, se ele melhorou ou não, ou até mesmo informações subjetivas do profissional médico, que olha e fala, será que melhorou? Parece que sim. E o Bidort traz esse lado mais objetivo, sabe? Quanto de inflamação melhorou? Quanto de micro-organismo tirou do corpo? Quanto a sua imunidade melhorou? Quanto a sua circulação tecidual está melhor? Quanto dos seus neurotransmissores que estavam baixos se elevaram, né? Então, através dessa experiência, foi possível verificar que, embora a gente esteja lidando com frequências que não são palpáveis, que não podem ser pesadas, mas podem ser sentidas num outro nível da biorressonância,
o quanto esses recursos funcionam. Então, a gente constata, né? É um fato, fato, né? Não é uma suposição, é um fato. Maravilhoso. Vou pedir licença um minuto para a doutora Lucy para anunciar o primeiro Congresso Internacional Nova Ciência em 2022. Será entre os dias 25 e 27 de novembro, próximos dias 25 e 27 de novembro, aqui em São Paulo. Informações para inscrição é pelo 11 99 141 207. A grade de palestras é bastante interessante. Tem a abertura com a história da biofísica com a Fernanda Ben, depois tem tecnologias biofísicas com Alexandre Távora, inteligência artificial, biofísica e olhar sistêmico, biorregulação eletromagnética, matriz extracelular. Vamos para o próximo slide, por favor, Arnaldo. Microbioma intestinal, inflamação e desordens sistêmicas, correlação da biofísica com a medicina chinesa, parasitoses e correlação com doenças degenerativas, glândulas endócrinas, laser terapia, biocomunicação. Olha, realmente muito grande a abrangência desses temas aqui. A Fernanda Ben vai falar junto com a Geisa Quintal, Mauro Melo, Dr. Jair Oliveira Filho, Alexandre Távola, Silvio Mizumoto, Paulo César Schutz e Arturo Obairne. Então, repetindo, 25 e 27 de novembro, a promoção do Instituto BEM e da Nova Ciência, que são os patrocinadores aqui do nosso programa. Então eu vou pedir para colocar o GC para informações e inscrições, que é o 11 99 141 1207. 11 99 141 1207, falar com a Gracinha da Lauren. Na verdade, as moléculas desse produto frequencial, elas são diferenciadas, da onde que elas são, como é que elas são produzidas, são impregnadas e etc. Esses compostos, as moléculas que tem dentro do sistema Essential Energy, são todas de nutracêuticos, que são nutrientes com comprovada capacidade de tratar e prevenir doenças. Então ele traz toda a experiência da medicina ortomolecular e das plantas medicinais. Então traz a experiência de toda a fitoterapia usada nas medicinas ancestrais, na Ayurveda, na antroposofia, na homeopatia, na medicina indígena, né? Toda a experiência acumulada dos tratamentos das plantas. Então o sistema Essential Energy ele já reúne todas essas linhas de conhecimento de medicina ancestral. É uma pesquisa que não acaba nunca, né, doutora? Não acaba nunca e vai sempre crescendo. Conforme a gente vai conseguindo frequências de moléculas maravilhosas, com efeitos espetaculares, essas moléculas vão sendo introduzidas e novos produtos são criados. Olha, pelo que a gente está vendo, tem muito assunto, ainda bem que tem 2 programas. Hoje é o primeiro de 2, né? A gente vai ter que dar continuidade a este assunto no próximo programa. Faltam apenas 3 minutinhos para acabar o nosso programa. Você vê como fala boa tarde e já está quase no final. Num instantinho. Então a gente vai falar nesse e no próximo programa a diferença do sistema Essential Energy e os demais. Para finalizar este programa, qual a diferença, por exemplo, com os florais de Bach? Os florais de Bach, eles são preparados de uma planta única e a finalidade é tratar emoções negativas. A forma de produção é uma forma bastante artesanal, de exposição solar, de colheita da planta silvestre não cultivada e um processo bastante parecido com a homeopatia. Que é bem diferente do... Que é muito diferente do Essential Energy, que ele é todo tecnológico, né? Ele é feito com aparelhos. E é um composto com várias moléculas diferentes. Ele tem um produto ponderal ou ele é simplesmente um composto que recebe informações? Porque no consultório eu trabalho com água, prata coloidal e um pouquinho de conhaque.
E a partir disso eu crio uma matriz, aí eu uso o Potentizer, que é uma máquina da Nova Ciência, para fazer a impregnação, o imprint frequencial. É mais ou menos parecido, doutor? A impressão frequencial desses compostos é feita numa solução de água com conhaque. Água com conhaque. Eu quero convidar você que não está assistindo pela TV, mas pelo YouTube, dê o seu likezinho aí, porque outras pessoas vão ter acesso a este conteúdo. Compartilhe essa informação, porque aqui nós tratamos de saúde de uma maneira bastante intensa e correta e que achamos que é o ideal. Se é o teu caso, por favor, compartilhe. Quiser falar mal, fale pouquinho, não fale muito não, mas pode deixar aí as suas críticas aí embaixo. Quero agradecer muito a doutora Lucy Harasawa. Nós vamos dar continuidade a esse programa no próxima semana, na sexta-feira, às 12h30. A gente encerra hoje a primeira fase do programa e vamos dar continuidade na próxima sexta, às 12h30. Muito obrigado, doutora Lucy. Muito obrigada, Valdão. Foi um grande prazer.